E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de ver, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Mesmo sentados, vamos ter um instante de oração. Vamos orar pela nossa igreja. Nós temos uma assembleia marcada no dia 25 de junho, 25 desse mês, último domingo. Uma assembleia para a eleição de mais um presbítero, para estar ocupando uma cadeira vaga deixada pelo nosso irmão Norberto. Então vamos estar orando pelas famílias da igreja. Nós vamos estar recebendo domingo que vem mais uma família que está dentro da igreja batista, tem frequentado a nossa igreja. Não estão aqui hoje porque estão com a filhinha doente. Ela esteve no hospital, passei lá agora na casa deles. Eles voltaram agora de tardezinho, às 6 horas. Ela foi medicada, mas está melhor. Nós vamos estar orando por ele. A família do Michael. A menininha chama Radassa. Não lembro o nome da esposa dele há muito tempo. Então tá bom. Elisandra, o nome dela. Então essa família está vindo da igreja batista. Eles mudaram aqui perto da igreja, começaram a frequentar aqui, e ele me procurou e pediu que queria arrumar como membro da igreja. Então, graças a Deus, Deus está trazendo pessoas para a igreja. É obra do Espírito Santo. Então vamos estar alegres, vamos estar agradecendo a Deus por isso. E no próximo domingo, o Michael e a sua família vai estar sendo recebido aqui por jurisdição como membro da nossa igreja. Tá? Haverá o encontro do Círculo de Mães, o aniversário do Círculo de Mães de oração da nossa religião aqui, vai ser feito aqui na nossa igreja. No mês de julho, dia 22 de julho, tá? Vamos estar orando por esse trabalho. Um trabalho muito especial, porque vem gente de todas as igrejas da nossa região. Não apenas presbiterianos independentes, mas virão também batistas, metodistas e outras igrejas. Igreja da IPB também. Eles virão aqui um sábado, às 15 horas da tarde, dia 22 de julho. Vamos desde já estarmos orando por esse trabalho. Nós temos alguns desafios, temos que terminar os nossos banheiros, né? E estamos trabalhando para que isso aconteça. Deus nos ajude que a gente possa chegar até lá com esses banheiros aí prontos. Nós é preciso oração e contribuição. Então vamos estar nos envolvendo e nos comprometendo com a obra de Deus nesse sentido. E vou pedir, Cláudio, você ora, Cláudio, para nós? Não esqueça de pedir a iluminação do Espírito Santo para nós. Em espírito de oração, os irmãos acompanhem a meditação desta noite com o coração sequioso de Deus, que Jesus fale comigo. Eu quero que ele fale comigo na hora que estava à tarde, lendo o texto e esforçando. Eu não senti que Deus falou, mas é preciso que ele fale com cada um comigo. Bem? Tudo isso depende da fome e da sede que nós temos, das coisas de Deus, do reino de Deus. Se a gente tiver fome, Ele não vai negar a nós o seu alimento, pão da vida. Mas
Mesmo que eles coloquem um banquete, possa dar água na boca, se a pessoa se aproxima, mas tem apetite, às vezes ele vai olhar e às vezes não vai se comer. Então, que Deus dê apetite espiritual para os irmãos, para que a gente possa se assentar na mesa do Senhor. Não apenas no momento da Santa Ceia, mas especialmente nesse momento, quando a palavra dele vem como alimento para a nossa alma. Tá? Lá em Isaías 1,19 diz o seguinte: se quiser e me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Irmãos, o melhor dessa terra não é aquilo que a gente tira no pomar quando a gente vai visitar uma chácara, um pomar carregado de. Não é isso. O melhor dessa terra é a palavra de Deus, que sacia a fome da nossa alma. Então vamos ver. Nós vemos o texto de Lucas 19 a 10, fala sobre o Zaqueu publicano. E esse texto nos oferece algumas lições sobre a vida de Zaqueu publicano. E quando nós pensamos nisso, a gente estuda um personagem querendo tirar alguma lição da vida dele para enriquecer a nossa vida. Nós podemos também pensar em contrapartida, naquele texto que Paulo escreveu aos Coríntios, 2 Coríntios 3:2. Vós sois cartas abertas e vida futuros. Então, não apenas nós estamos lendo a história da vida desses personagens da Bíblia, mas também devemos lembrar que a nossa vida é um livro aberto, uma carta aberta. E as pessoas que nos conhecem, que convivem conosco, que se relacionam conosco, elas estão de alguma forma lendo alguma coisa, tirando alguma lição da história que nós estamos escrevendo, no dia a dia, do nosso relacionamento com as pessoas. Então eu pergunto, o que será que elas estão lendo na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós? Assim como nós nos voltamos nesse momento para a história de Zaqueu, nós queremos tirar ali lições preciosas para a nossa vida espiritual. Oxalá também que aqueles que estão lendo a história da nossa vida, olhando para nós, vendo as nossas atitudes, observando o nosso testemunho, oxalá que eles também tirem para eles boas lições, para que eles possam nos imitar. Assim como Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Será que nós teríamos coragem também de dizer isso? Se Paulo, que é um homem como nós, sujeito às mesmas imperfeições, altos e baixos, ele pôde dizer isso. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Pense então, você também pode dizer. Apenas procure ser bastante consciente. Quando você disser isso, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Pesa sobre nós uma responsabilidade. E um privilégio também, por que não? Responsabilidade de que as pessoas irão olhar para nós e dizer como é a vida de um cristão. Então nós não podemos estar com ela fora. Não podemos escorregar na casca de banana. Nós temos, amados, realmente procurar dar o melhor testemunho possível. O melhor testemunho possível. Para que olhando nosso testemunho e as nossas duas obras, eles possam glorificar a nosso Deus. E nos enviou para sermos luz do mundo também, dentro da nossa geração. Amém? Bom, olhando então o texto aqui, repartições do texto sobre a vida de Zaqueu, publicano, nós podemos observar, quando chega no versículo 3, procurava ver quem era Jesus. Zaqueu, maioral dos publicanos, no versículo 3 diz que ele procurava ver quem era Jesus. Então, a primeira lição que a gente tira é isso, da vida de Zaqueu. E que ele era uma pessoa
porque embora uma pessoa rica, de posição social invejável, tem um bom emprego, um bom status social, uma boa posição na sociedade, quem sabe poderia não estar preocupado com esse líder novo que apareceu aí, um homem pregando novos ensinamentos, chamado Jesus. Ele poderia deixar isso para lá, fechar os seus ouvidos para essas novidades que estavam surgindo. Mas não. Ele procurou se interessar. Procurou demonstrar que ele queria saber quem é esse Jesus. Quero conhecê-lo. Quem sabe por aquilo que ele estava ouvindo falar, ele já estava confrontando com o Torá, com a Bíblia que eles tinham na mão, o Velho Testamento, com algumas profecias, para saber quem era o Messias. Porque ele estava ouvindo falar, olha, tem um homem aí falando, estão dizendo que ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o enviado de Deus, é o Emanuel, é aquele anunciado pelos profetas, e isso despertou no seu coração um desejo de querer conhecer a Jesus. Então, já podemos admirar a Zaqueu, porque como tantas outras pessoas viraram as costas para Jesus, não se interessaram por ele, e alguns simplesmente o procuraram para atirar pedras, para buscar o que criticar em Jesus. Mas, no entanto, a gente percebe que em Zaqueu há uma fome no seu coração, uma fome espiritual, uma sede espiritual, de querer conhecer quem é esse que estão dizendo que talvez seja o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Salvador, o Emanuel, o Deus conosco, anunciado por Isaías. Eu quero ver, eu quero conhecê-lo. Isso. Então, amados, dentro dele nós podemos entender o seguinte: ele queria conhecer a Jesus não apenas de ouvir falar. Alguém tinha falado para ele, mas ele não se contentou. Eu não quero conhecer apenas de ouvir falar, mas eu quero conhecê-lo pessoalmente, por uma experiência própria, de ver com os meus olhos, quem sabe tocar com as minhas mãos, ouvir o que ele está ensinando, o que ele está falando. E nessa ansiedade, nessa fome, nessa sede espiritual de querer conhecer algo de bom, algo que diz respeito a alguma coisa vinda de Deus, ele foi a esse encontro. Será que também acontece isso na nossa vida? Da mesma maneira que Jesus passou ali, entrando em Jericó, atravessava Jesus na cidade, contextualizando esse texto, nós poderíamos dizer hoje assim: entrando em Votorantim ou entrando em Sorocaba, atravessava Jesus a cidade. Será que poderíamos pôr nosso nome aqui no lugar de Zaqueu? E eis que um homem chamado, quem sabe, Isaías, Laércio, Juvenil, Dante, Luiz, será que poderíamos colocar o nosso nome aqui? Não importa a nossa posição, cada um tem uma posição diferente um do outro na sociedade, mas o que importa é que a gente, ao procurar esse Jesus, que a gente realmente demonstra interesse, fome e sede de querer saber mais e mais a respeito de Jesus. Ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é o Emanuel, ele é o Príncipe da Paz, ele é pão da vida, ele é fonte de água viva. Então não podemos simplesmente ficar inertes, passivos e vendo televisão ou nos ocupando de qualquer outra coisa quando Jesus está passando por perto de nós. Ele está na nossa cidade, ele está no nosso bairro, de repente ele está entrando na nossa rua. Algumas pessoas estão indo atrás dele, e você? Qual é a tua atitude? Qual é a tua reação? Vai ficar indiferente? Não, amados. Nós ouvimos falar que Jesus está passando na nossa rua, nós não podemos ficar indiferentes, frios e presos a qualquer outra coisa sem importância. Nós temos que sair, temos que clamar, temos que buscar. Senhor, a palavra de Deus nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, no momento em que você sentir que você precisa algo mais de Deus, parece que há uma ansiedade na sociedade, no ar, parece que há uma indiferença, há uma frieza, mas eu não posso me conformar com a frieza que está no mundo. Porque a palavra de Deus diz que por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriarão.
Nós podemos sentir essa frieza através daquilo que a gente vê e ouve a respeito da violência, tirando a vida de pessoas, às vezes por nada. Às vezes para roubar um celular, a pessoa chega a matar outra. Por coisas fúteis, estão tirando a vida de pessoas. Mas, amados, nós não podemos deixar que essa indiferença, que essa frieza espiritual, ela venha nos atingir, ela venha nos influenciar, ela venha de alguma maneira atrapalhar os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida. Deus, quando nos criou, Ele nos criou pensando que a gente teria um relacionamento de intimidade com Ele, com o Seu Filho, com o Espírito Santo, com a Palavra. Ele preparou tudo para que pudéssemos ter o melhor. Veja bem, Isaías 1,19. Se quiser, e me ouvirdes é ouvir a palavra, com atenção, com desejo de querer receber mais e mais de Deus, receber do pão da vida, receber da água da vida, nos alimentarmos, sairmos daqui edificados e fortalecidos. É isso que Deus propõe para nós. Se quiserdes, se me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, que é a explanação da sua palavra, a palavra revelada pelo Espírito Santo. Nós somos apenas ferramentas, somos apenas como esse microfone que está ampliando o som da minha voz, e a intenção que está no meu coração, pelo chamado de Deus, colocou dentro do meu coração, é que eu possa também ampliar a voz de Deus que está falando dentro do meu coração. Eu quero transmitir isso para fora, que não seja o Isaías, que não seja o eu, mas que seja o Senhor falando a cada um de nós. Ele nos acompanha, Ele nos vê, e Ele sabe da nossa necessidade, dos nossos desafios, das nossas lutas, e Ele tem planos, Ele tem propósito para as nossas vidas. Ele quer promover um encontro íntimo e relacionamento pessoal entre eu, entre você, entre cada um de nós, do Senhor Jesus. Não podemos simplesmente nos contentar em conhecer um Jesus da história, um Jesus histórico, para chegar no Natal e lembrar, Jesus nasceu. Vamos cantar uma canção que fala sobre o nascimento de Jesus? Não! Ou então na Páscoa, quando chega a Páscoa, chegou a Páscoa, e vamos nos alegrar mais nos ovos de Páscoa, de chocolate, do que na mensagem da ressurreição de Jesus. Não. Nós temos que realmente voltar os nossos ouvidos para a palavra de Deus. Se me ouvirdes, diz o Senhor, comereis o melhor desta terra. Então, alguma coisa estava acontecendo dentro do coração de Zaqueu. Alguma coisa o impulsionava na direção de Jesus. Ele tinha ouvido falar já de Jesus, mas ele não queria conhecer Jesus de ouvir falar. Ele queria ter um encontro pessoal com Cristo. Ele queria conhecer pessoalmente o Senhor Jesus, conversar com Ele, ouvir a sua palavra, os seus ensinamentos. E foi isso que aconteceu. E espero que seja isso que esteja acontecendo também com cada um de nós. No segundo ponto, no versículo 3b e 4, diz o seguinte: que embora ele procurasse ver quem era Jesus, havia um desafio, havia um impedimento, havia uma barreira. Por quê? O que acontecia? Ele não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então veja só, muitas vezes as pessoas são até estimuladas a buscar a Jesus, a conhecer a Jesus. Mas às vezes surge num primeiro momento uma vontade. Eu fui convidado para ir na igreja lá de Isaías, da Teoneia, acho que eu vou lá. Mas de repente às vezes surge impedimento, algum problema, alguém liga, vamos te visitar. Então não vou mais na igreja. Vem cá, assista esse filme aí que é muito bom, eu assisti outro dia, tal, e gostei demais. Tá. Que canal que é? E assim as orientações são dadas, e de repente a pessoa já esquece que ele queria ir na igreja, queria ir ouvir a palavra, queria ouvir a respeito de Jesus. Então o inimigo está sempre procurando colocar barreiras, interpor entre nós e Jesus alguma coisa, colocar alguma dificuldade, alguma pedra de tropeço,
ele tenta oferecer algum outro convite para alguma outra atividade, desde que a gente não se aproxime de Jesus. Mas aí vai depender de cada um de nós. O inimigo pode até tentar, mas ele não pode forçar ninguém a cair na tentação. Zaqueu foi tentado. De repente, quando viu aquela multidão, ele foi tentado a desistir e voltar para trás. Mas será que ele caiu na tentação? Ele desanimou? Não desanimou. Então nós vemos aqui que ele enfrentou e ele superou os desafios. Apesar das dificuldades e obstáculos, ele não desanimou, mas perseverou em seu objetivo de conhecer a Jesus. É isso que ele ensina para nós. Se você tem necessidade, sente a necessidade de buscar com mais intensidade a presença de Jesus, então não desanime, seja qual for o desafio que surgir, seja qual for o obstáculo, seja qual for a tentação que o inimigo colocar. Não, vem cá, vamos para outra coisa, vamos fazer outra coisa. Não! Se você está sentindo que o teu coração está com fome, com sede de Jesus, continue nessa direção. Busca Ele em oração, na leitura da palavra, buscando numa igreja, buscando em algum culto, enfim, em algum programa ou algum livro que esteja falando de Jesus. Deus pode usar qualquer meio, qualquer instrumento para falar com você a respeito de Jesus. Quem sabe ouvir um cântico, uma música gospel, uma música de louvor a Deus e ao Senhor Jesus. Nós vemos esse exemplo, aprendemos essa lição, isso aqui. Que apesar de ele ter enfrentado dificuldades por causa da multidão que estava entre ele e Jesus, ele enfrentou esse desafio, mas ele não desanimou, mas perseverou no seu objetivo em insistir em querer se aproximar e conhecer a Jesus. Ele esqueceu-se de si mesmo, ele olhava só para Jesus. Então é necessário, talvez ele se lembrasse aqui de alguma palavra que alguém disse sobre João Batista. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Talvez ele sem saber, o Espírito Santo colocava essas palavras dentro dele. É necessário que ele cresça dentro de mim e que eu diminua. Porque ele foi tentado a, de repente, ir à frente e subir numa árvore e ficar ali esperando que Jesus passasse. Mas eu começo a imaginar naquela hora o inimigo falando: não, mas você vai fazer isso é ridículo. Olha a sua posição social. Você é um homem de bem. Você é um homem que tem uma posição honrada. Você vai fazer uma atitude de criança. Quem sabe o inimigo começou a jogar uma porção de frases negativas para que ele desistisse. Mas nós vimos que ele não desistiu, amados. Mas ele insistiu. Então nós vemos aqui que ele esqueceu-se de si mesmo, da sua posição social, do seu ego. Ele olhava só para Jesus. E ele esvaziou-se da sua presunção, do seu orgulho pessoal, do seu status, da sua posição social. Ele não pensou no que os outros iriam pensar a seu respeito ou nas suas atitudes. Ele estava com o pensamento fixo em Jesus. E a lição que a gente tira aqui é que se eu, você, se nós também quisermos ter um encontro pessoal com Cristo, mantenhamos o foco em Jesus. Não olhe para o que os outros fazem, pensam ou venham a dizer a nosso respeito. Às vezes, de repente, a gente deixa de ter uma experiência de intimidade com Cristo, porque de repente a gente pode estar preocupado, se as pessoas me chamarem de fanático, o que vão dizer, o que vão pensar. Não importa o que os outros vão falar, irmão. O que importa é você e Deus, é você e Jesus. Deus tem uma bênção para entregar para você, se você se aproximar dele, vencendo as barreiras, as dificuldades, as lutas, os desafios, você vai conseguir ganhar a sua bênção. A graça vai ser derramada na tua vida, vai transbordar no seu coração, em alegria, em gozo do Espírito Santo. Mas se você desistir por qualquer motivo, você perde a bênção e fica desanimado. Então, no ponto 3, nós marcamos aqui no versículo 5, Jesus, ele está passando. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ora, coloque-se você no lugar de Zaqueu. Zaqueu nem conhecia Jesus ainda pessoalmente, nem de perto.
mas ele queria conhecer. Qual era a intensidade do seu coração de conhecer a Jesus, que ele estava se expondo, quem sabe, a uma situação de ridículo. Mas Jesus já acompanhava de longe o que estava acontecendo no coração de Zaqueu. Então, olha, Jesus acompanha de longe aquilo que está no teu coração. Seja algo bom, no sentido de empurrá-lo a aproximar-se mais e mais de Jesus, ou seja, quem sabe você está desanimando por qualquer coisinha. De repente, falaram de mim hoje na igreja, eu não gostei, apesar do meu calo, hoje eu não vou na igreja, eu não estou com vontade. Jesus de longe, ele já está vendo, ele está observando, ele está penetrando não apenas na sua mente, mas sobretudo no seu coração. Ele está ali com o termômetro, olha, medindo, quem sabe, o calor do teu coração por Jesus. Quanto você ama, e quanto você se interessa. Então, amados, não pode ser só nos momentos que tudo está bem, no momento de festa, de alegria. Não. Em toda e qualquer circunstância da vida, nós temos que nos interessar por Jesus e nos aproximar dele, procurando amá-lo, demonstrar o nosso amor por ele, porque nisso vai refletir Jesus como espelho, aquilo que sentimos por ele vai voltar para nós multiplicadas vezes. Se nós o amamos, é porque ele nos amou primeiro. Pense nisso. Então veja bem, Jesus, olhando para Zaqueu, disse: desce depressa, hoje me convém ficar em sua casa. Zaqueu foi surpreendido pelo amor, pela bondade, a misericórdia, a caridade de Jesus por ele. Ele pôde ver, eu imagino que ele pôde ver nos olhos de Jesus o quanto Jesus o amava. Ele só viu isso, ele viu o sentimento de bondade, de amor, de misericórdia. E ele desceu correndo. Com que alegria Zaqueu recebeu Jesus em sua casa. Ainda que outros estivessem murmurando, criticando, olha, ele quer ser aí o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, mas ele nem sabe onde ele está se hospedando, em casa de pecadores. As pessoas não gostavam de Zaqueu, porque ele era publicano, ele cobrava impostos das pessoas. Meus amados, se a gente fosse importar com o que as pessoas estejam dizendo a nosso respeito, a gente não faz nada. A gente não sai de casa, porque se sair, já começa o vizinho daqui, lá, começa a falar. Outro mais para frente também vai querer achar algum motivo para criticar, e assim por diante. É por isso que tem gente que se tranca dentro de um quarto, numa deposição, e não quer ver ninguém, não quer conversar com ninguém, não quer sair do seu quarto. Será que essa é a solução para evitar as más línguas que estão aí fora? Não, de jeito nenhum. Zaqueu não estava nem se importando que falasse dele. A alegria do seu coração era tão grande, era transbordante em seu coração, que ele recebeu a Jesus na sua casa, recebeu com alegria. E ele foi abrindo o seu coração. O ponto 4. A presença e o amor de Jesus na vida de Zaqueu transformou a sua vida de tal forma que ele desapegou-se de tudo que pudesse ser obstáculo entre ele e Jesus. Jesus era, enfim, o tesouro inestimável que preenchia todo o seu coração. Pense nisso. Será que o mesmo acontece conosco? Será que Jesus consegue preencher todo o vazio do nosso coração, a ponto de a gente não ficar preocupado se nos faltar alguma coisa? A ponto de a gente só pensar na riqueza que representa Jesus dentro de nós? Porque acontece muita coisa ruim nesse mundo. Se você for focar nas coisas ruins, você vai ficar triste, chateado e desanimado. Mas se você focar em Jesus, no que Ele representa para nós, salvação, vida eterna, paz, perdão, então, amado, você não tem do que reclamar. Zaqueu, tinha as pessoas falando mal dele, mas ele não tinha do que reclamar. Por quê? Porque o foco dele estava em Jesus. Ele não estava olhando para as pessoas que estavam falando mal dele, mas ele estava olhando para Jesus. Pense nisso. Então, a pergunta é essa. E você, amigo, meu irmão, minha irmã, você já teve o seu encontro pessoal com Jesus? Já rendeu-se a Ele? Será que Jesus é o maior tesouro que está no teu coração?
Ou você vive reclamando da sua pobreza, da escassez de recursos, da falta de coisas na sua vida, quando você tem o maior tesouro do mundo, que é o Filho de Deus, o Emmanuel, o Deus conosco, Jesus, o Salvador. Ora, será que isso não é suficiente para transbordar o seu coração de alegria? Então, a pergunta é essa: o que é que ocupa o teu coração? Nosso tesouro é aquilo que ocupa a maior parte do tempo da nossa vida e do nosso coração. Na Bíblia, lá em Lucas 12:34, ele diz o seguinte: onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. É para a gente parar e refletir e estar perguntando: no que é que eu tenho pensado a maior parte do tempo? Será que é em Jesus? Ou será que é no meu carro, na casa que eu estou querendo comprar, no passeio, na viagem que eu quero fazer? Será que é na minha namorada? É no meu namorado? Enfim, é no meu emprego? E assim por diante. Cada um tem que refletir e verificar. O que é que tem ocupado a maior parte do tempo, o teu coração, o teu pensamento, a tua cabeça, a tua vida? Porque se não for Jesus, então está faltando alguma coisa na nossa vida, para que a gente seja cheio do Espírito Santo. E Efésios 5:18 diz: enchei-vos do Espírito Santo. Mas como? Falando entre vós a palavra de Deus, cantando, salmodiando, louvando ao Senhor de coração, para que a gente seja feliz. Só tem essa receita de Deus para nós. Enchei-vos do Espírito. Coloque Jesus no teu coração. Olhe para Ele como se estivesse olhando para um grande tesouro que você jamais irá querer perder. Porque quem perde Jesus perde tudo. E quem ganha Jesus ganha tudo. Não mais nada. O Senhor proverá o que mais nós precisamos. Deus proverá. Então, Jesus também pode ser chamado de Jeová Jireh. Deus que provê. Deus que provê. Porque Jesus é Deus. Deus na pessoa humana, com o nome de Jesus. Está entendendo? Então, olha, finalizando, será que o nosso tesouro é aquilo que ocupa a maior parte da... Finalizando, nós só podemos dizer o seguinte: consulte o teu coração, verifique. Será que ainda há espaço para alguma coisa que você está procurando e não sabe o que é? Eu sei o que é, sabe o que é? É entregar-se mais e mais a Jesus. É encher-se mais e mais de conhecimento da palavra de Deus, da presença do Senhor Jesus. Quanto mais nós nos enchemos da presença de Jesus, do amor a Deus, da nossa vida, no sentido de estarmos nos ocupando com aquilo que seja o interesse de Deus para nós, então mais nós iremos perder a ansiedade, a preocupação com as coisas do mundo. Mais nós nos sentiremos felizes, completos e realizados na vida. O segredo é um só: tenha Jesus no coração e cultive-o na sua vida. Não adianta você pegar uma sementinha, chegar lá na sua horta e plantar lá e não ir mais cuidar dela. Vai vir para lá, já nasceu? Eu nem sei se nasceu, porque muita gente faz isso. Pega a sementinha do Evangelho, que é as boas novas de salvação, alguém planta no seu coração, mas ele não cultiva. Então aquilo não vinga. Uma semente que muitas vezes é plantada e não é cuidada, ela não vinga. Mas, se Deus plantou a semente do Evangelho das boas novas no teu coração, você tem que cultivar. Você tem que estar olhando, tem que estar aguando. O que é estar aguando? É você estar dando atenção, é você estar buscando valorizar aquilo ali. Isso aqui é importante para mim. Eu preciso cada vez mais ver Jesus crescendo dentro de mim. Podemos então encerrar com o versículo de João Batista: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quanto mais nós diminuirmos e quanto mais Jesus crescermos em nós, mais nós seremos felizes. Amém? Que Deus nos abençoe.